Vamos para a nossa segunda parte da aula sobre colesterol, triglicerídeos e mecanismos de transporte através de lipoproteínas. Vamos então agora falar um pouquinho de mecanismo de transporte, por exemplo, da VLDL. E aí, como que os triglicerídeos e o colesterol vão entrar nas células. O papel das apoproteínas, que ficam na superfície da lipoproteína. Por exemplo, a VLDL tem a ApoC, vai direcionar, vai fazer ligar a lipase, que está no endotélio, né, na membrana da célula que reveste a parede da artéria, o endotélio. Então, o que acontece é que a ApoC vai se ligar a essa lipase, tá? A ApoB100 vai direcionar para receptores que tem na membrana das células de todo o corpo. Tem receptores para ApoB100, para justamente o colesterol poder chegar nas células. Aqui é uma célula do fígado, mas poderia ser outra célula. A ApoE é para direcionar especificamente para a célula hepática e normalmente está ligado à partícula de HDL, que vai chegar também na célula hepática. Bom, quando uma partícula de VLDL, uma lipoproteína VLDL, chega no capilar e a ApoC, né, essa partícula se liga a uma lipase, uma enzima que tem aqui, lipase lipoproteica, que está aqui na parede, na membrana dessa célula do capilar, da artéria aqui. O que acontece é que ela vai quebrar o triglicerídeo que está aqui dentro, que é essa parte amarela, e esses ácidos graxos vão entrar e depois vão se transformar em triglicerídeos e depositados no tecido adiposo. Ou, se for, né, para o lado do músculo, né, os ácidos graxos vão ser absorvidos pelas células musculares. Ácidos graxos são fonte de energia, então vão servir de fonte de energia aqui para as células musculares. Tá? O que sobrou dessa partícula aqui vai continuar na forma de IDL, que é a lipoproteína de densidade intermediária. A lipoproteína ApoC está ligada à lipase, ficou lá ligada à lipase lipoproteica, aquela enzima. E vai continuar agora com a ApoE e a ApoB100. A ApoB100 vai ser usada para direcionar para as células, para receptores, né, de ApoB100 que tem nas células. Se nós pudermos olhar isso com mais detalhes, né, vamos ver aqui a apoproteína B100 se ligando ao receptor aqui da célula, e aí vamos ver como é que é o mecanismo de entrada desse colesterol. Fazendo meio que um resumo, as lipoproteínas transportam o colesterol no sangue, as LDLs levam o colesterol do fígado e dos intestinos para diversos tecidos, onde ele é usado para reparar membranas ou produzir esteroides, hormônios esteroides. As HDL transportam o colesterol para o fígado, onde é eliminado ou reciclado. Só um resumo. Aqui é uma partícula de LDL em detalhes, né? A ApoB100 aqui na superfície, os fosfolipídios, a parte da hidroxila do colesterol, aqui tem éster de colesterol, rico, né, em colesterol. Pode ver que tem muito colesterol e éster de colesterol dentro da LDL, que é o principal. 70% de todo o colesterol é transportado pela LDL. Tem um pouco de triglicerídeos também nessa partícula. Bom, como que isso acontece então em termos de absorção da partícula de LDL? E é a partícula de LDL mesmo que é absorvida. Ela é endocitada. Então, quer dizer, existe uma vesícula na membrana, vamos dizer assim, na verdade não é uma vesícula. Existe uma invaginação na membrana, tem vários receptores de LDL. Quando a partícula de LDL se liga ao receptor aqui verde, né, forma uma vesícula revestida aqui. E aí o que acontece é que ela vai se fundir a um lisossomo e vai formar, então, um endossomo. Tem as enzimas do lisossomo que vão atuar, vão liberar aminoácidos, né, os componentes das proteínas, e vão liberar também o colesterol, já que era uma lipoproteína. Quando libera o colesterol, esse colesterol ele vai ajudar a regular o próprio nível que tem aqui na célula em termos de colesterol. Como? Ele pode ser usado para a membrana, né, o colesterol para fazer membranas, ou hormônios, ou até ácidos sais biliares, depende da célula, mas no mecanismo de síntese do próprio colesterol, você lembra? Colesterol exógeno e colesterol agora
quer dizer, uma parte do colesterol pode ser sintetizado, seria o endógeno. E esse mecanismo de síntese envolve 27 reações, que não vale a pena entrar em detalhes. Na terceira reação tem uma enzima-chave, uma enzima alostérica, que é regulada pelo próprio nível de colesterol. Então, se o colesterol estiver alto, ele se liga a essa enzima, chamada HMG-CoA redutase, e modula negativamente essa enzima. É um feedback negativo, vamos dizer. E aí eu diminuo a velocidade de síntese de colesterol pela célula. Então, quanto maior o colesterol exógeno, menor a síntese de colesterol endógeno, que é esse mecanismo aqui, por causa dessa inibição, por feedback negativo. Bom, vamos dizer assim, sendo que esse não é bem o do produto pode ser o produto da própria síntese também, ou pode ser, né, vai fazer essa modulação negativa. Outro mecanismo também é regular os níveis de receptores que estão aqui, ó, receptores de LDL. O próprio colesterol vai se ligar a algum modulador que está ligado ao DNA, né, e vai modular a expressão do RNA mensageiro para esse receptor. Então, quanto mais colesterol, vai inibir, né, essa transcrição do DNA, e menos RNA mensageiro, menos síntese de receptor. Então, o colesterol inibindo esse mecanismo de transcrição vai diminuir a síntese de receptor. Então, quanto mais colesterol, menos receptor para absorver menos colesterol, já que tem muito colesterol. Então, também, agora, se tiver pouco colesterol, vai inibir pouco a síntese endógena, vai inibir pouco a síntese de receptor. Então, vai ter mais receptor para captar o colesterol que vem através do sangue. Certo? Então, são os mecanismos regulatórios de colesterol que as células possuem. Bom, a maior parte do colesterol está ligada à lipoproteína de baixa densidade, a LDL, e o restante, as proteínas de alta densidade, que é a HDL e VLDL. O colesterol ligado a LDL é o que se deposita nas paredes das artérias quando em excesso. Por isso é denominado mau colesterol. Agora, lembrando, colesterol é um só. Ele não é mau, nem é bom. A LDL está associada ao mau colesterol porque é ela que vai, né, se depositar lá na parede das artérias, quando em excesso e quando sofre oxidação normalmente. E a HDL, esse eu posso falar é uma lipoproteína boa, por si só. Isso sim, não é o colesterol bom, é a HDL, que é a lipoproteína boa. Por quê? Ela retira o colesterol do LDL, da parede das artérias, e transporta para ser metabolizado no fígado para sintetizar os ácidos sais biliares para eliminar o excesso de colesterol do organismo. É como se limpasse as artérias por dentro. Então, assim, um papel de proteção contra a aterosclerose, que é aquela doença que vai levar ao endurecimento e bloqueio, né, da parede da artéria aos poucos, que eu vou mostrar mais adiante. Além disso, o HDL direciona o colesterol, né, e estimula a síntese, como eu já falei, dos ácidos sais biliares. Bom, aqui são os níveis desejáveis de colesterol total, abaixo de 200 mg por decilitro, de LDL de colesterol abaixo de 130, de HDL de colesterol acima de 40, ele é protetor, então quanto mais, não sem limites, né? Entre 35 ou acima de 40 e abaixo de 60 seria o ideal. Então, quem tem um nível de HDL de 45, 50 é melhor do que ter um nível de 35 e 40, que ele é protetor. Triglicerídeos abaixo de 150 também é desejável. Aqui são as faixas limítrofes e aqui são os alterados. Acima de 240 de colesterol já é considerado muito alterado. LDL acima de 160 e HDL abaixo de 35 acima de 60 o HDL já é considerado nesses níveis alterados, e acima de 200 triglicerídeos também é alterado. O transporte reverso eu já expliquei, né, numa outra situação, né, que ele consegue tirar o colesterol que estava depositado aqui na parede da artéria, ou também tirar um pouco da LDL, esse colesterol, para fazer ácidos sais biliares. Ele ajuda na limpeza dessa artéria ou para evitar o depósito, né, de excesso de colesterol aqui na parede da artéria.
Vamos ver o mecanismo depois de inflamação, esse processo inflamatório. Olha que ela vai crescendo aqui, a parede da artéria vai inflamando e crescendo e obstruindo a parede da artéria. Bom, mas antes disso, vamos ver como é que calcula esse LDL. Existe kit para analisar HDL diretamente ou LDL diretamente? Sim. Mas se você tiver os níveis de triglicerídeos, de colesterol HDL analisados e colesterol total, você pode achar a LDL usando a fórmula de Friedwald. Mas ela é aplicável se o nível de triglicerídeo for menor de 400 mg por decilitro. Então a LDL ela é o resultado de uma diferença entre o colesterol total e esse somatório entre o colesterol da HDL e o colesterol da VLDL. Mas quem é o colesterol da VLDL? Né? Se eu somar o LDL colesterol, HDL colesterol e VLDL colesterol, eu obtenho o colesterol total. Tá? Então, LDL é colesterol total menos o somatório entre HDL e VLDL. A VLDL estima-se seja triglicerídeos dividido por 5. É 20% dos triglicerídeos. Os outros 80% dos triglicerídeos estão nos quilomicrons. Os quilomicrons remanescentes estão no sangue. Então, a VLDL é o triglicerídeo dividido por 5. Ok? Se eu, então, analisar triglicerídeos, dividir por 5, somar o nível de HDL, pegar o colesterol total e subtrair dessa soma, eu obtenho um LDL. Então, aqui tem tem uns exercícios, tá? O pessoal já fez na aula esse exercício aqui, eu gostaria que vocês fizessem. Só que tem uma outra questão importante, que é justamente o perfil lipídico e o fator de risco de doenças cardiovasculares. Como que nós podemos interpretar isso? Quanto maior o nível de LDL e menor de HDL, maior será o risco de doenças cardiovasculares. Formação de arteriosclerose, obstrução de vasos de artérias que vão para o coração, possibilidade de infarto do miocárdio, ou obstrução de artérias que vão para o cérebro e, no caso, acidente vascular cerebral isquêmico, que é o mais comum. Né? Então, para se calcular esse risco de doença cardiovascular ou doença arterial que vai levar a um acidente vascular cerebral, o Castelli, um pesquisador, fez um índice que é o seguinte, o índice Castelli 1 e o 2. 1 é o colesterol total dividido por HDL, e o 2 é o nível de HDL dividido por HDL. De LDL, perdão, dividido por HDL. Então, o índice Castelli 1 é colesterol total sobre HDL, o 2 é LDL sobre HDL. Observem que HDL está nos dois índices. E está no denominador, porque quanto maior for o denominador, menor é o resultado. E menor o resultado quer dizer que está mais protegido. O índice diminui. Isso quer dizer que ele está mais protegido. Colesterol total, quanto maior, pior. LDL, quanto maior, pior. Está no numerador. O risco de doença cardiovascular estará aumentado quando o índice Castelli 1, né, para mulheres for maior que 4,4, considerado um índice médio, ali já começa a aumentar muito o risco, e 5,1 para homens. E o índice Castelli 2, quando o resultado dessa razão for maior que 2,9 para mulheres e maior do que 3,3 para homens. Então, eu gostaria que vocês fizessem esse exercício, encontrassem um nível, já tem colesterol total, já tem HDL, tem triglicerídeos, a partir dele, dividido por 5, vocês acham o nível de VLDL. E você tem como calcular, né, o LDL por aquela fórmula de Friedwald. E o índice de Castelli, 1 e o 2. Lembrando que o de Castelli 1, vocês têm aqui, né? Tem uns slides também de aula que vocês já têm lá também, tá? No Classroom. É justamente o colesterol total dividido por HDL e o índice Castelli 2. LDL dividido por HDL. Simples. Aí vocês vão fazer depois o outro exercício, mais um outro exercício. E vamos chegar na parte 3, que é justamente como que o colesterol no sangue, né, vai se depositar na parede das artérias e como vai acontecer o processo inflamatório. Ficou para a parte 3 da nossa aula.